Oi, eu sou o Eduardo e eu vou falar um pouco sobre a avaliação de desempenho. A definição da avaliação de desempenho é uma ferramenta, um mecanismo que a organização ela usa para medir o desempenho dos seus colaboradores, seja o supervisor ou um funcionário. É, a empresa define os critérios e avalia dentro de um determinado período o desempenho dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Mas por que avaliar, né? Por que uma organização deve fazer a avaliação de desempenho? Os três principais fatores que as empresas fazem isso primeiro que gera informações importantes para o plano de cargo e salário, para saber se a pessoa tem que receber um aumento, se ela tem que ser promovida e essas coisas. Outro seria o aumento da eficiência do funcionário, saber o que ele faz bem, o que ele faz mal, quais processos ele faz bem e mal, e, e, e a partir dos resultados avaliar e pensar numa estratégia de como melhorar o desempenho do colaborador. Outro fator, né, seria o planejamento da carreira e todo o sistema da pessoa evoluir dentro da empresa e saber como ela está se desempenhando para saber se ela merece essa promoção. Bom, existem algumas maneiras, algumas opções de fazer a avaliação de desempenho, né? Aqui, primeiro vem à mente seria o supervisor avaliando o seu subordinado, assim, sobre, sobre seu desempenho, né? Mas uma que vem crescendo também é a avaliação entre colegas, onde os funcionários avaliam seus colegas e que tem crescido ultimamente, né? Tem ganhado mais popularidade, principalmente pela melhoria na comunicação, assim, entre os próprios funcionários, né? A motivação deles, interação social, satisfação, que eles se sentem mais unidos e tal, né? E outra opção seria de comitês, onde é formado por um supervisor direto e por mais três supervisores assim, de outra área. Essas quatro pessoas avaliam o desempenho do colaborador. E uma das vantagens é que não tem aquela opção mais enviesada, assim, né? Uma opinião mais pessoal seja de algum supervisor. Ali tem umas visões diferentes, né? Para não acabar influenciando no, não deixar pessoal. Bom, outras maneiras seriam o feito pelo funcionário, que seria o feedback ascendente, o contrário, onde o funcionário avalia o seu supervisor. Isso tem melhorado bastante e a gente vê que os gerentes, assim, os supervisores que recebem esse feedback, eles têm melhorado e evoluído nos pontos onde eles têm esse déficit, né? E gera mais uma comunicação entre o funcionário e o seu supervisor e algo legal de se fazer para a sua empresa. Outro, outro método, opção, seria o método de avaliação 360 graus, onde todas as pessoas que participam da organização avaliam o funcionário, seja cliente externo, interno, seus supervisores, os seus colegas de equipe, e isso vem crescendo bastante ultimamente, é uma tática, assim, uma técnica mais moderna. Inclusive tem até programas de software que servem para isso, que porque se tu for fazer assim, todo mundo avaliar de todo mundo, tu teria que avaliar de muitas pessoas e poderia gerar muita burocracia, né? Ainda bem que com a ajuda de alguns softwares possibilita que essa parte seja feita mais rápida e possível, né? Que viabilize. E outro método seria a autoavaliação, onde eu avalio o meu próprio trabalho. E esse método é legal, né? É sempre bom ter a opinião assim da pessoa, mas a pessoa tende sempre a se favorecer, né? A gente sabe. E tem que ser avaliado isso. Oi, eu sou o Gustavo e vou falar um pouquinho sobre a parte de feedback na avaliação em desempenho. E só para dar uma introduzida, como a gente sabe, a avaliação em desempenho é um componente crítico da gestão de recursos humanos e o feedback ele desempenha um papel central nesse processo. Porque durante uma entrevista de avaliação, o supervisor e o funcionário eles se encontram para revisar o desempenho passado, para discutir os pontos fortes, as áreas de melhoria, mas dar e receber feedback às vezes não é tão legal. Então, por isso que a preparação adequada e uma condução eficaz na entrevista, eles são essenciais.
E para começar esse processo, a gente tem a parte de preparação da entrevista para avaliação, e ela começa com a comunicação antecipada do funcionário, deixando ele com mais tempo para revisar o seu trabalho, para preparar as próprias reflexões sobre o trabalho dele mesmo. E já o supervisor, ele deve analisar a descrição do cargo, comparar os desempenhos com os padrões que a empresa estabelece, tem que revisar as avaliações passadas, enfim. E além disso também, uma escolha de um local adequado e o agendamento de um horário também são muito importantes para garantir que a entrevista ocorra em um ambiente bem propício mesmo, que deixe os dois confortáveis para a discussão, deixando ela bem aberta e construtiva. E já sobre a parte da entrevista em si, eu vou falar um pouquinho sobre como que ela deve ser conduzida, porque o principal objetivo dela é sempre reforçar o desempenho satisfatório e, quando for necessário, identificar as áreas de melhoria do funcionário. Isso requer muita comunicação direta e específica, sempre com base em dados e objetivos e exemplos claros. Durante a conversa, é muito importante discutir acordos relacionados às melhorias e aos planos de ação, e quando tiver um caso mais sério, pode até ser necessário emitir advertências por escrito, porque no fim das contas, o feedback e a avaliação de desempenho também é para essas coisas. E, além disso, garantir um processo justo e envolver ativamente os funcionários na avaliação é fundamental para promover a melhoria contínua, porque lida-se com a resistência ou com a tendência de proteger os funcionários com sensibilidade, estratégias eficazes, que também é uma parte crucial desse processo. Todo o processo de avaliação de desempenho tem alguns problemas que o supervisor precisa lidar com eles. São 6 problemas principais que o autor do livro descreve, que são essenciais para o gestor saber e saber como lidar também com esses problemas. Agora eu vou explicar os 5 aspectos que o autor descreve como alguns problemas que o gestor deve lidar. O primeiro são os padrões obscuros. É quando o gestor cria uma avaliação com uma escala muito aberta, muito abrangente, criando avaliações injustas dependendo do caso. O segundo é o efeito halo. É quando um problema específico do funcionário, uma nota baixa, interfere em outras avaliações, como por exemplo, quando o funcionário não é tão sociável e tem uma nota baixa nessa avaliação, isso reflete na nota dele, por exemplo, de desempenho no trabalho. Isso é um problema que o gestor deve saber como lidar, mas principalmente saber que existe. O terceiro é erro de tendência central. Isso acontece muito nas organizações que têm esses métodos. Por quê? O gestor avalia muito somente a média, somente as notas que estão na média, e exclui as notas mais altas e as mais baixas. Isso discrimina um pouco os empregados que têm a nota maior e os mais baixos, tendendo uma média geral da empresa. Com isso, as avaliações sempre vão ser ou boas ou negativas, não tem uma volatilidade. O quarto, é o rigor. Muitos gestores tendem a ser muito exigentes nas avaliações, ou sendo 8 ou 80, ou é bom ou é ruim. Isso desanima um pouco também o funcionário e a qualidade da avaliação da empresa. E por último, a parcialidade. É quando os aspectos extras trabalho, assim, como se pode dizer, atrapalha na avaliação, como por exemplo, cor, gênero, peso, idade, tudo isso influencia, que não é para influenciar, porque não está ligado diretamente ao desempenho do funcionário. E gestores que levam isso em consideração tendem a ser mais tendenciosos nas avaliações. E isso é negativo para o processo de avaliação de desempenho. Um método criado no Japão, na época da fábrica da Toyota, por um gestor que tentava entender como que ele pode fazer para ter a satisfação total do cliente final. Ele entendeu que ele tem que observar todos os aspectos da empresa, toda a cadeia da empresa, desde o funcionário até a produção, até a venda. Isso ele viu que a empresa precisa de uma melhoria contínua e planejada. Então, com a ideia das avaliações e desempenhos de todos os setores, de todos os aspectos da empresa, não só dos funcionários, ele tentava entender como que ele fazia isso para melhorar para o cliente final. Isso ele criou métodos e abordagens diferentes para conseguir entender isso. Alguns autores, como por exemplo Edward Deming, têm uma visão contrária da avaliação de desempenho nas organizações. Ele entende que uma empresa ela é interrelacionada e não é culpa do funcionário ele ter um mau desempenho, e sim culpa de outros fatores, como por exemplo treinamento, que o próprio gestor não deu para ele, que talvez afete nessa avaliação negativa dele. O grupo também entende que algumas avaliações negativas, como por exemplo aquelas inúteis, todos os dias, formulários padrões, é um pouco negativo a longo prazo e a curto prazo para a empresa,
porque os funcionários não vão se sentir motivados em fazer as avaliações e não vai ter resultados claros e positivos do que realmente acontece lá. Então a gente do grupo também divide um pouco da opinião com o autor, porque essas avaliações inúteis sem embasamentos teóricos pode acarretar problemas futuramente para a empresa, porque pode perder um pouco a confiança nas avaliações. O gestor tem que fazer um estudo e uma avaliação bem pensada para empresas específicas. Não existe uma fórmula mágica para todas as empresas. Cada empresa é um tipo e cada funcionário é um tipo de avaliação. Com isso, o gestor tem que entender essa visão holística da empresa para achar o melhor método de avaliação e fugir dessas avaliações inúteis que podem trazer problemas imensos para a empresa. Eu sou o Leonardo e eu vou trazer agora um pouco sobre as dimensões e as vertentes acerca da avaliação de desempenho. Mas, antes de tudo, o princípio em que se baseia essas dimensões e essas vertentes, segundo os autores, é o foco nas pessoas. Então, as pessoas elas devem encontrar sentido dentro do que elas fazem e saber o que se espera delas. Os autores eles trazem 3 dimensões da avaliação de desempenho. A primeira dimensão é o saber, que está relacionado à expectativa. Assim como eu falei anteriormente, a pessoa sabe o que se espera dela desempenhando aquela função. A segunda dimensão é poder, que está relacionado aos recursos. A pessoa tem as habilidades, as competências e os recursos suficientes para que ela tenha o poder de desempenhar determinada função, de realizar determinada atividade. A terceira dimensão é querer, motivação. Então, a pessoa tem que estar motivada para realizar aquela atividade e aquela função. Bom, agora sobre as vertentes. A primeira vertente é a técnico-operacional, que consiste em avaliar as atividades operacionais realizadas pelos funcionários. E essa avaliação ela pode ocorrer tanto do supervisor para o subordinado, quanto autoavaliação. Ela tem o objetivo de definir como cada colaborador contribuiu naquela função e também estabelecer critérios para remuneração e planos de ação para quando um desempenho for aquém do esperado. Um exemplo é o checklist, que é uma forma de avaliação dentro dessa vertente. Como mencionei, esse é aplicado de supervisor para o funcionário, mas também pode ser aplicado numa autoavaliação. Tem pontos ali no checklist como pontualidade, assiduidade, produtividade e satisfatório e não satisfatório. Então a pessoa vai preenchendo ali. Diferente de outro exemplo, que é a escala gráfica, que ela é parecida com o checklist, mas tem uma escala de 1 a 5. Muito satisfatório, médio, pouco satisfatório e assim por diante. Bom, agora sobre as vertentes. A primeira vertente é a técnico-operacional, que consiste em avaliar as atividades operacionais realizadas pelos funcionários. E essa avaliação ela pode ocorrer tanto do supervisor para o subordinado, quanto autoavaliação. Ela tem o objetivo de definir como cada colaborador contribuiu naquela função e também estabelecer critérios para remuneração e planos de ação para quando um desempenho for aquém do esperado. Um exemplo é o checklist, que é uma forma de avaliação dentro dessa vertente. Como mencionei, esse é aplicado de supervisor para o funcionário, mas também pode ser aplicado numa autoavaliação. Tem pontos ali no checklist como pontualidade, assiduidade, produtividade e satisfatório e não satisfatório. Então a pessoa vai preenchendo ali.
diferente de outro exemplo, que é a escala gráfica, que ela é parecida com o checklist, mas tem uma escala de 1 a 5, muito satisfatório, médio, pouco satisfatório e assim por diante. A outra vertente da avaliação de desempenho é desenvolvimento e aprendizagem. Como o próprio nome diz, ela se refere ao desenvolvimento da pessoa dentro da empresa. Então, fornecer oportunidades de crescimento. Está muito ligado a metas, onde a pessoa estava, onde ela está hoje e onde ela vai chegar e como ela vai chegar nesse lugar. Então, trabalha em desenvolver a pessoa para que ela chegue em algum lugar e alcance determinada meta. Oi, meu nome é Giovana. Agora a gente vai falar um pouco sobre o método de avaliação e desempenho centrado no desenvolvimento e aprendizagem, né? É necessário reconhecer a complexidade de uma boa avaliação e desempenho, por isso que as organizações elas estão inovando cada dia mais para aperfeiçoar esse método, né? Em busca de tornar esse processo mais participativo e dinâmico. Agora eu vou aprofundar um pouco sobre a avaliação 360, né, o que ela é, qual a função dela, né, levantar a potencialidade de cada pessoa com base na opinião do seu grupo, né, otimizar a produtividade, aumentar o desempenho, conforme a avaliação do grupo em si, né, pode ser do seu chefe, do supervisor, coordenador, tanto do seu colega de trabalho, né, e isso é trabalhado com diversas perspectivas da organização, e essa é a parte legal da versão 360, né. Também ela vai trabalhar um pouco sobre a autoavaliação, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. A autoavaliação também é muito importante, ela é uma vertente que está tangente, assim, né, na 360, que é você se autoavaliar, né? O funcionário, ele vai refletir seus pontos positivos, seus pontos negativos, os pontos críticos que ele vai ter né, essa necessidade de mudá-los depois, conforme essa avaliação pessoal, né? Mas é importante lembrar que a autoavaliação, ela não é somente no 360, né? Algumas empresas, elas utilizam a autoavaliação como um dos processos principais de avaliação e desempenho. É de extrema importância que a avaliação 360 não seja só um simples processo julgado para a empresa com alguns comentários de alguns funcionários. É necessário todo um processo, todo um cuidado, né, para que as informações elas não sejam interpretadas de maneira errada, e também muito importante que a confiança do seu funcionário com a gestão de pessoas, com o RH, seja de confidencialidade, né? Não vou ficar jogando opiniões de outras pessoas para eu me sentir mal depois, não é assim que funciona, né? Então, por isso é necessário que durante todo o processo da avaliação exista um aviso prévio para os funcionários. De, por exemplo, vamos ter uma versão 360, quais são os pontos que você você gostaria de participar, qual a sua opinião sobre, né? E tá sempre a par com o funcionário para manter essa boa comunicação e boa. Oi, meu nome é Leila e eu vou apresentar algumas das dimensões das qualidades dos avaliadores. Como primeira, a gente tem a cognitiva, então ela busca visar mais os conhecimentos teóricos, técnicos, situacionais e operacionais. É nela que se avalia com mais clareza o processo que vai ser avaliado, né? Então ela estabelece uma comunicação mais objetiva. Além disso, precisa aprender a interpretar e analisar os dados de forma competente. E por fim, busca identificar as necessidades diagnosticadas dos avaliados e sugerir melhorias de treinamentos ou movimentações na carreira. Em seguida, a gente tem a comportamental, então ela é mais relacionada a características pessoais. Então ela busca desenvolver a capacidade de escuta ativa e observação atenta. Então ela respeita esse sigilo entre as relações, mas ao mesmo tempo está aberta a ouvir feedbacks construtivos e agir com mais transparência. Já na gerencial, a gente vê mais as características administrativas e de coordenação. Então, ela reconhece o valor do conhecimento de cada pessoa, de cada indivíduo, e utiliza esse conhecimento especializado para relacionar com a sua avaliação, né? Então, ela compartilha o comando de coordenação e deixa claro tudo o que vai acontecer com os resultados da avaliação e quais vão ser os próximos passos. Bom, agora partindo para um pouco das distorções das avaliações de desempenho, que um dos problemas, às vezes, é a aplicação de forma inadequada, né? Então, é isso que acontece quando tem essas distorções em relação ao processo. Como primeiro, a gente tem a falta de objetividade, então você acaba usando fatores subjetivos como forma de mensurar, então seria a partir da atitude, da lealdade e da personalidade das pessoas. Em segundo lugar, tem o efeito halo, aos relacionamentos pessoais que as pessoas têm com os funcionários, então acaba sendo uma avaliação de forma desigual. E em terceiro lugar, a gente tem a leniência, então é aí que os avaliadores podem demonstrar a tendência a serem excessivamente generosos, então eles acabam não tendo tanto esse pré-julgamento em relação aos indivíduos. Em quarto lugar, a gente tem a falsidade, que seria a distorção deliberada das informações durante a avaliação, né? Em quinto, a tendência central, então, é evitar as avaliações extremas, resultando em avaliações consistentemente médias, independente do desempenho real do funcionário.
Em sexto lugar, a gente tem um preconceito pessoal. É nele que vai ter a avaliação distorcida por conta do preconceito relacionado a características pessoais. Então, pode ser etnia, religião, sexo, idade, entre outros. Em sétimo lugar, a gente tem os obstáculos políticos. Então, seria uma distorção a partir dos interesses políticos ou desejo de manter uma imagem durante o ambiente de trabalho, né? Bom, agora falando um pouco sobre o uso da intranet. A intranet é uma rede interna baseada no protocolo de comunicação TCP, então é Transition Control Protocol. É basicamente uma estratégia de recursos humanos para avaliação de desempenho. Então a gente pode até ver o caso que utilizaram a internet no Souza Cruz, que perceptível que melhorou o processo de avaliação da empresa. Então, essa avaliação a partir do desempenho e desenvolvimento de competências, a DDC, que faz com que os recursos oferecidos pelos sistemas estejam incluídos com metas e, ao mesmo tempo, o perfil que é encontrado pelas pessoas tem mais correspondência com o objetivo. Algumas das questões é que se tornou meio preocupante o distanciamento e frieza na relação do avaliador e do avaliado. Agora, falando um pouco sobre a avaliação de desempenho do negócio, basicamente, para uma empresa se tornar competitiva no mercado, ela precisa alinhar as necessidades das empresas com as expectativas dos funcionários e, ao mesmo tempo, continuando buscando novas alternativas por conta dos stakeholders. Então, a avaliação de desempenho, basicamente, ela faz com que fique mais fácil de saber quais ações são as que mais contribuem para ter maior comprometimento e motivação das pessoas que trabalham na empresa. Bom, na figura ao lado, que é essa planilha, falando sobre os aspectos positivos e negativos de uma experiência na prática e uma avaliação de desempenho. É possível ver que, como positivo, tem a parte de falar sobre o que eles esperam do futuro, a parte do respeito, de ser profissional, o processo ser transparente, abrir momentos para pensar e refletir, ter a parte do autoconhecimento e alinhamento com a empresa em relação às expectativas organizacionais, né? E possíveis mudanças dentro da empresa. Já como negativo, tem muita crítica em relação à parte de direito sem defesa. Então, até na parte do crime, então pode ter muito julgamento, fofoca, insegurança e um sentimento que te faz achar que está sofrendo perseguição, né? Então, acaba tendo essa revolta com os resultados por não ter tanta clareza e, ao mesmo tempo, não está sendo consideradas diferenças individuais. Como consequência, acaba tendo casos de demissão e já em relação à percepção, é possível ver que a parte de cumprir formalidades, pessoas sem preparos para conduzir um processo, acaba complicando essa relação, né? E apesar dos aspectos negativos serem bem intensos, é claro que a partir dessa pesquisa precisa ser colocado, né, em prática, a partir dessa análise, então, ser aplicado melhorias, né? Então, o objetivo da avaliação de desempenho é ter essa carta transparente para poder gerar resultados, né? Então, é adquirir todos esses dados e conseguir botar eles em prática.